Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão, fundador e CEO dessa empresa que falava tanto com o mercado financeiro e nesse ano de 26 está entrando cada vez mais na política. Já trouxemos muitos nomes importantes da política e hoje vamos ter mais um candidato à presidência na nossa bancada, Leopoldo Rosa. Lepo, como é que você está? Muito bem, Salomão, e você? Muito bem, você veio até muito chique com... Pois é, você hoje elogiou meu estilo, né? Estilo não se compra em farmácia. Você veio muito bem vestido para receber Ronaldo Caiado Poxa aqui. vida. A gente estava até conversando, né? A gente assistindo o Roda Viva do Caiado em 86, né? A gente nem estava aqui nessa terra e o Caiado já estava ali fazendo política. E hoje vamos ter esse papo muito legal com o Caiado. Você fez uma apresentaçãozinha dele, quer apresentar o nosso 30 segundinhos de quem é Ronaldo Caiado? Poxa, se você não conhece, está desatualizado pelo menos desde 86, mas Ronaldo Caiado governou o estado de Goiás por 7 anos, né, 2 mandatos quase concluídos, com aprovação de 88% da população, a maior de todos os governadores do Brasil. Hoje tem ali entre 3% e 4% nas pesquisas presidenciais, aliás, 5% na pesquisa que saiu hoje. Eu ia até falar, BTG Nexus deu 5%. Um contraste que ele mesmo cita nas suas entrevistas. Médico, ex-líder ruralista, figura histórica da direita brasileira, Ronaldo Caiado deixou o governo para disputar a presidência pelo PSD, partido do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, apostando na segurança pública, no ajuste fiscal e num acordo de terras raras com os Estados Unidos, como algumas das vitrines dessa candidatura. A pergunta que a gente vai fazer é se ele vai conseguir transformar o resultado e a aprovação dessa gestão estadual numa boa campanha à presidência, Salomão. Excelente. Antes de passar a bola para o nosso convidado, não existe almoço grátis. Nem podcast grátis. Então mandar aquele agradecimento à Nômade e aquele recado para você que ainda não tem a sua vida financeira completa e não internacionalizou a sua carteira. Com a Nômade, que é nossa parceira aqui no Market Makers, você pode ter acesso não só ao mercado de investimentos dos Estados Unidos, o mercado mais desenvolvido do mundo, mas também poder dolarizar a sua carteira, isso de maneira muito simples, maneira muito fácil. E a Nômade, inclusive, tem o cartão dela que é aceito em mais de 180 países, benefícios exclusivos para viagens e muitas coisas mais. Aí qual é a vantagem para você que está vendo Market Makers? Você pode usar o cupom MMakers50. Aí você abre a sua conta sem custo e você pode fazer transferências de reais para dólares e usando o cupom MMakers50 você garante até $50 de cashback. Funciona como? Você faz a transferência e aí você vai ter um cashback. Até 3% do valor que você transferiu vai ser convertido em cashback, é 3% ou $50. Então você já garante aí um bom cascalho assim que você abrir a sua conta na Nômade e poder fazer seus investimentos ou suas viagens internacionais. É isso aí. Bom, meu querido Ronaldo Caiado, obrigado por vir aqui até a Faria Lima. Tá preparado? Falar que tá preparado para a conversa, tá fazendo política já há muito tempo, mas obrigado, uma honra você estar com a gente aqui no Market Makers. Obrigado, Salomão, ao Lepo aí, como você já rotulou o Lepo da Faria Lima. Na verdade, participar aqui do podcast do Market Makers, né? É um momento especial. Afinal de contas, é que você colocou aí muitos anos de vida na política, mas um ponto que é extremamente relevante. 40 anos de vida pública sem nunca estar envolvido em nenhuma corrupção, em nenhuma negociata, em nada que desabone a minha trajetória de vida, além dos bons resultados obtidos como gestor e da minha coragem de ter assumido posições quando o Brasil criava uma tese socializante. Eu defendia a economia de mercado, a livre iniciativa, o setor produtivo primário, onde todos queriam ali transferi-lo para o governo federal na distribuição de terras no país. Então, são marcas que eu quero dizer que a popularidade ela oscila. Agora, a coerência é que marca a sua trajetória de vida, né? Populistas, eles oscilam, né? Sempre querem estar para onde o vento bate, né? O que tem realmente compromisso com o país, ele tem compromisso de posições claras. Não é que você seja intransigente na sua posição, pelo contrário, certo? Mas é que você tem pelo menos a coerência nas suas ações e não guarda a sua vida pelo oportunismo e muito menos pelo lado da falta de autoridade moral para se envolver em bandaleiras.
Posso dar o ponto de partida aqui? Vai Bom, lá. primeiramente, com esse vozeirão, Ronaldo Caiado pode ser um podcaster assim a hora que quiser. Imagina suas compound letters enviadas toda manhã com essa Com a voz de Ronaldo Caiado, já pensou? maravilhoso, maravilhoso. Aliás, Então já tem garantido aqui um espaço. Já tem. Depois, sim, tá bom, vamos lá. Já tô. Não, você tem que. Você Se tá com você uma for, campanha maior. Hein? não, se você for eleito, dá pra fazer a semana do presidente A semana em do áudio, né? presidente, Dá pra fazer em áudio. Bom, mas eu vou trazer aqui a primeira pergunta, depois o Lepo pode trazer mais coisas, mas aí pensando assim, na nossa audiência, 7 milhões de pessoas que nos assistem ou nos leem, nos acompanham todos os meses, e principalmente estão ligados ao mercado financeiro. Governador, a gente tem hoje, né, embora você esteja ali, oscilou para cima ali na pesquisa BTG Nexus, a gente tem hoje já 2 candidatos muito bem consolidados ali, o Lula e o Flávio, nesse momento, em vias de ir para um segundo turno. Você, como candidato à presidência, obviamente, você quer ocupar um desses 2 lugares, né? Eu acredito até, pegando um gancho da entrevista que o Kassab foi ao ar hoje no Globo, ele já meio que coloca um pouco, né, desse cenário onde o Lula praticamente já está no segundo turno, e então fica ali quem é que vai ocupar esse segundo espaço. Qual a estratégia para que daqui a alguns meses a gente possa ver Ronaldo Caiado no segundo turno disputando a presidência da República? Bom, Salomão, a estratégia é exatamente poder fazer chegar a população, que quase 50% da população brasileira ainda não me conhece, Lepo. Ou seja, eu fiz uma eleição, eu fiz um movimento ruralista de um segmento, fiz uma eleição em 89, mas depois, lógico que eu voltei a uma política estadual nas eleições para deputado federal, lógico, sempre debati os temas nacionais, depois ao Senado e depois como governador do estado. Então, é lógico que quem está na presidência da República, ele tem uma mídia própria. Quem quer que seja, ele é um forte candidato à reeleição. Isso é inerente do cargo. E o outro é de um sobrenome. Então, são 2 situações que você está vendo. Agora, o fato que eu acho que deve ser debatido neste momento é que você tem os campeões de rejeição. Então, ou não gosta do Lula, vota no Flávio. Não gosta do Flávio, vota no Lula. Então, é uma eleição de rejeitados. Esse é o primeiro ponto. Será que é isso que a sociedade deseja neste momento? Será que é um revanchismo no processo eleitoral de agora? Não é enxergar o que é que pode ser trazido para a população sem essa polarização que nunca foi um traço da política nacional. Você está vendo esse processo que tem mais um comprometimento, talvez aí uma análise mais no campo da psiquiatria do que do bom senso da análise do que significa um presidente da República. Ou seja, o presidente vai ter autoridade para poder realmente fazer as mudanças necessárias para que haja ambiente de negócios, para que haja segurança pública, para que hajam as reformas necessárias para estruturar o país, um regime fiscal que seja cumprido, ou como aquele que é apresentado só para ser falseado no decorrer do processo eleitoral, prevalecendo um populismo. É uma segurança pública que vai dar ao cidadão simples, principalmente, que esse não tem carro blindado, nem segurança privada, poder andar com o celular, poder andar, aqui está com problema de andar com aliança, 45 alianças por hora, nunca vi isso. Não é? Você não tem como hoje transitar. Eu estava no Rio de Janeiro, anteontem está lá, o cara falando, você acha que vida de motoboy é fácil? Olha aqui a plataforma aqui no Rio de Janeiro para você poder andar aqui, é uma mancha vermelha sobre a cidade do Rio de Janeiro todo, você tem que saber aonde você vai circular. Você tem um aplicativo específico para você saber como você vai chegar naquele local, porque as áreas de comando estão tomando quase que a cidade num todo. Isso não é só lá. Isso você tem em Salvador, você tem na Bahia, você tem no Rio Grande do Norte, você tem no Ceará,
no Ceará, você tem no interior desse Brasil todo. Isso é que está levando o Brasil a essa situação toda. Então, como você pode acreditar que você vai viver num país e que vocês aqui são responsáveis por essa área, não é? Como é que você vai estimular alguém a investir aqui, sendo que cada vez mais as facções criminosas invadem o mercado formal? Hein? Qual é a garantia que você vai dar? Se você tem hoje um COAF que se cala, uma receita que não avisa a nós brasileiros quais são os que estão envolvidos na corrupção e esquentando dinheiro. Eles têm o mapa lá na mão. Eles deveriam fazer com que isso chegasse rapidamente ao mercado e a todo governante para saber como bloquear e obstruir esse avanço da lavagem de dinheiro no narcotráfico no Brasil. Então é o que eu falo. Hoje o Brasil, já que nós estamos falando aqui para investidores, tá certo? Hoje o Brasil, Salomão, caminha para um processo de mexicanização, não é de venezuelização. Hoje é o Brasil sendo uma réplica do México, ou seja, as facções criminosas muito bem estruturadas, com muito mais capacidade do que as mexicanas. Hoje, o Comando Vermelho e o PCC atingem um patamar muito mais elevado de sofisticação e de invasão de mercado no mundo. São hoje as duas maiores multinacionais do narcotráfico no mundo. Isso faz com que cada vez mais eles vão se apoderando em todas as áreas, seja na política, seja na área do judiciário, seja na área de Ministério Público, seja na área amanhã da economia formal, e daí a pouco com as regras democráticas, ou seja, do processo eleitoral brasileiro, eles vão consolidando as suas vitórias e vão ocupando o comando do país. E é isso que você vê um governo que está há 5 mandatos à frente do país se comportar de forma complacente e conivente com o crescimento do crime em nosso país, comprometendo a economia, comprometendo amanhã a segurança da população. Vou até emendar então uma pergunta, Caiado. Você trouxe a questão da segurança pública e você foi muito bem sucedido, e aí não sou eu que estou dizendo, os números dizem que você foi muito bem sucedido nesse tema no estado de Goiás. Se tornou um dos estados com menor índice de criminalidade do Brasil. Então eu entendo que você reconhece a importância do Estado, né, dentro do contexto de segurança pública. Onde que você traça a linha? O que é responsabilidade do Estado e o que é responsabilidade do governo federal? Bom, primeiro, é que o governo federal tem que dar o bom exemplo. Você não governa pelo discurso, você governa pelo seu exemplo, que você dá no seu governo. Ora, se você está na presidência da República e contingencia toda a verba do Fundo de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário, o que você está falando para o Brasil? Ora, toquem que vocês não vão ter aqui nenhuma ação do governo. Eu não vou aumentar penitenciário, eu não vou aumentar a infraestrutura, eu não vou aumentar o número de policiais, eu vou garroteá-los ao máximo. Podem ficar tranquilos. Eles não terão como competir com vocês. Eles não terão armamento capaz de poder enfrentá-los, eles não terão a mobilidade para poder chegar até vocês, eles não terão a parte da inteligência funcionando porque eu não vou deixar avançar, eu não tenho a parte da inteligência artificial acoplando a todas as ações nossas, e é assim que nós chegamos em Goiás. Tá? Imediatamente montamos 1000 homens na área da inteligência artificial de combate ao crime hoje. Hoje, a plataforma Goiás hoje de combate ao crime está sendo exportada, tá certo? É a que mais avançou. É o estado hoje mais avançado em inteligência artificial. Desde o meu primeiro ano de governo, nós investimos pesado em 2019, quando ninguém falava nessa ação. Em 2019, nós investimos pesado, criou-se o primeiro curso na Universidade Federal de Goiás de inteligência artificial e de engenharia da computação. E, a partir daí, nós criamos o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que hoje 150 milhões de brasileiros que acessam o Itaú, o Positivo,
seguradora, iFood, tantas coisas aí, todas desenvolvidas lá no Estado. E nós desenvolvemos isso dentro da estrutura da segurança pública. O que deu a nós hoje, para vocês terem uma ideia, saiu aí, ontem, se não me engano, o índice lá, 86% dos crimes no estado de Goiás são identificados e resolvidos. A Bahia, 14%. Juntos os dois é 100%, né? Não, mas, infelizmente não é assim que a conta faz. Veja bem. Então você vê que ponto nós chegamos no Brasil hoje, da como a população está vivendo. Não tem a quem recorrer e não tem certeza sequer que aquilo vai ser amanhã identificado, vai ser penalizado. É essa desordem institucional, com o avanço da criminalidade e da corrupção, é que você sela o DNA do PT. Então, vocês são repórteres ou são jornalistas. Escândalo aconteceu no interior de qualquer estado brasileiro. Você já pode chegar aqui sem saber nada, dizer, o PT está envolvido. Porque o DNA dele está em toda a corrupção praticada no país. É impressionante. Podem ter outros, mas eles estão, inevitavelmente, estarão lá como membros de uma estrutura criminosa montada para poder roubar ou desviar. Enfim, como dizia Carlos Lacerda, não dá para apelidar as palavras. Então, de repente, cria desvio do dinheiro público. Nada, é corrupção, é ladrão mesmo. Tá certo? Não dá para você ficar apelidando, olha, comprometimento do orçamento com desvio da verba pública. Nada disso, você roubou o dinheiro, pronto. Não é? Então, esta é a maneira com que o Brasil vem tratando a corrupção. Não, vai lá. Eu tinha uma, mas... Não, quer ir? É que pra mim levantou uma bola aí, mas eu... Puxa aí a sua, depois eu... Não, ó, eu ouvindo o Caiado falar, né, sobre a questão do PT e tal, eu queria levantar uma questão que eu não sei se é um bode na sala, você vai me dizer, mas você tem pelo menos 2 candidatos a governo do PSD que estão ali num flerte com o presidente Lula, a Raquel Lira em Pernambuco e o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, que são do PSD, mas tem um flerte ali com o presidente Lula, devem oferecer algum palanque. Não é desconfortável para você uma situação como essa? Dada a opinião que você tem a respeito do PT, de Lula e que é pública. Perfeita a sua colocação. O que foi que o Kassab disse? Ele colocou isso com muita clareza. Ele virou e disse, olha, eu quero dizer que eu vou lançar um candidato à presidência da República. Agora, eu tenho que respeitar as condições e as conveniências regionais. Eu não posso ali garantir que terei uma verticalização na decisão. Porque isso não existe no Brasil. Foi tentado uma vez, não se conseguiu. Você tem que entender a vida como ela é. Certo? A vida como ela é no município, a vida como ela é no estado e a vida como ela é no país. Você pode dizer, mas não fica difícil para o eleitor? Eu diria a você que o eleitor, ele ao escolher um candidato à presidência da República, ele, aí sim, eu acredito que não vai ter essa vinculação, tá certo? Do voto engessado, tá certo? Que seja ali. Então, é por isso que eu quero agradecer a oportunidade que eu tive, porque se o Kassab não tivesse lançado um candidato à presidência da República, você já teria o segundo turno no primeiro. Você não teria mais, você teria aquilo que eles queriam. A polarização queria um candidato só do PT e um candidato só do PL. E, de repente, o Kassab veio e jogou água no chope. Olha, não, o PSD vai ter um candidato à presidência da República. Então, isto é algo que mostra que, sabendo dessas situações que você colocou, mas nós saberemos enfrentá-las tranquilamente com a nossa base de prefeitos, de deputados estaduais, de deputados federais, como também de segmentos da sociedade, tá certo? Associações comerciais, Federação do Comércio, da Indústria, tá certo? Da Agricultura, tudo isso também move uma força política muito importante nesta eleição de 2026. Você precisa receber votos que não necessariamente iriam para o PT, né? Hoje eles estão principalmente centrados ali no Flávio Bolsonaro. Como fazer essa transferência de votos? Desculpa aqui o resquício aqui da gripe aqui tá ainda.
Mas como fazer essa transferência de votos que hoje estão no Flávio Bolsonaro vir para você, né? Porque acho que o seu discurso vai muito bem contra o PT, mas aqui dentro desse pool de candidatos à direita, como fazer essa transferência? Primeiro, por uma coisa só. Você deseja um candidato à presidência da República, tá certo? Que, neste momento, diante de uma crise, ele busca uma carta de apoio do pai e se coloca como porta-voz, ou um presidente da República que saiba encarar os problemas e respondê-los. Ou seja, liderança não se herda. Então, esse é um primeiro ponto. Qual é a experiência para sentar aquela cadeira? Terceiro ponto. De todas essas denúncias que recaem sobre ele, quais as explicações que não foram convincentes até o momento? Como você vai governar um país dividido como está e com a crise jamais vista de endividamento das pessoas e de colapso nos investimentos em todos os setores seja indústria, comércio, serviços, seja na agropecuária, em tudo no Brasil. Então, qual é o tipo do presidente que você deseja neste momento? O PT já governou por 5 mandatos. O PL já governou por 1 mandato e perdeu com o mandato na mão. Então, o cidadão vai querer, então, fazer esse revanche de novo, é isso? Ou você está pensando no país, ou você está pensando única e exclusivamente quem é que vai ganhar o jogo, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula ou o Bolsonaro? O Bolsonaro não é candidato. O candidato é o filho dele. Um filho, ele não pode ser um presidente, ele não pode ser porta-voz de uma pessoa. O presidente é porta-voz de 215 milhões de brasileiros. Isso mostra uma fragilidade. No momento de crise, qual é o pai que nega uma carta a um filho? Qual? Nenhum. Então, na hora que você está com uma crise, você vai e busca uma carta de apoio do seu pai. Espera aí, mas eu estou elegendo você. Tá? Ou seja, um filho de um exímio cirurgião. Tá bom? Exímio cirurgião. Craque. Aí ele vai estar ali operando. Aí deu uma complicação na cirurgia e ele vai pedir uma carta para o pai dele ou vai mandar o pai dele entrar no centro cirúrgico para continuar a cirurgia? Hein? Então, este é o ponto do debate. Eu acho que isso, Salomão, é poder conversar com a população. Ora, você acha que este governo aqui de 5 mandatos foi bom para o país? Você acha que esse é o modelo que o país quer? Que só faz, como se diz no interior, cresce igual rabo de cavalo, só cresce para baixo? Só perde representatividade no cenário internacional? Só deixa a juventude na porta do consulado para ir embora para outro país? A área nossa da inteligência, os pesquisadores indo para fora? Um país que não tem até hoje uma legislação de inteligência artificial, eu já tenho ali em Goiás há 3 anos. O Lula descobriu o que era terras raras pesadas quando eu fiz um memorando de entendimento. Eu sou o primeiro estado no país, no hemisfério ocidental, tá certo? A explorar terras raras pesadas. E saber que ali está o caminho que o Brasil pode sentar à mesa com qualquer país do mundo e dizer, eu tenho, quer dizer, o Brasil tem o que o hemisfério ocidental não tem, que só a China tem e nós temos. E temos aí terras raras com melhor qualidade e maior concentração em termos dos minerais mais críticos dentro daqueles que são exigidos. Então você tem um mundo onde você não tem hoje um Brasil, tá certo? Que sequer aquilo que ele gasta na educação, se você comparar com os países da OCDE, você tem um Brasil lá no fim da fila. E nós gastamos entre os que mais gastam na educação. E você tem no Brasil hoje, diferente de Goiás, que você tem um primeiro lugar no IDEB no Brasil, está no meu estado, bati São Paulo, bati Rio, bati Paraná, bati Espírito Santo, bati todos. Primeiro lugar no IDEB.
menor evasão escolar do país, maior crescimento em alfabetização na idade certa, no segundo ano do ensino fundamental, mudei a Constituição de Goiás, fiz parceria com os municípios, cuido da grade curricular e também de toda a parte pedagógica, desde o primeiro ano até o ensino fundamental, tem um ensino profissionalizante, sai com 2 diplomas, o profissionalizante é do ensino médio. Se vai fazer a faculdade, tudo bem, se não vai fazer, já está com o ensino profissionalizante. E, ao mesmo tempo, você tem hoje a maior nota em redação do Enem no Brasil. Então, você vê que eu não governei nessa tese de jogar um contra o outro, de buscar responsável. Não. Eu governei para entregar ali. Eu briguei pelo que é importante. Eu não briguei para fuxico, para fofoca, para fififi, para cá, para lá. Eu briguei para aquilo que eu precisava de fazer. Melhor segurança ao povo, a melhor educação ao cidadão, que hoje lá entra num colégio estadual e fala, eu vou competir em qualquer lugar. Entra numa faculdade de inteligência artificial e fala, eu vou competir hoje com o mundo todo, tá certo? Entra numa condição de ir num hospital hoje, tem um hospital regionalizado, onde ele tinha que andar 600 quilômetros para chegar numa leite de UTI no estado. Ele tem uma segurança plena para ele e para sua família, para poder investir, e ele tem investimentos pesados hoje na infraestrutura. Lógico, ainda tem muito a que fazer, porque realmente a estrutura do governo sozinho não consegue. Então, esse é um processo que tem que ser analisado no todo. Então, Salomão, você e o Lepo estão me dando a oportunidade de conversar com tantas pessoas que nunca me ouviram antes. Ah, mas o Caiado falou. Não, meu amigo, eu não estou falando, não. Pega o telefone, consulte qualquer pessoa, um número qualquer em Goiás, de 62 lá, liga para o 62 lá, e pergunta, olha, vem cá, isso é verdade? Isso acontece? Porque, na verdade, eu estava no Rio de Janeiro, passei 2 dias no Rio de Janeiro nesse final de semana, tá certo? Com vários eventos acontecendo. As pessoas não acreditam, a pessoa fala, não, isso não existe. Isso não existe. Como se a gente tivesse que entender que hoje não tem mais solução para o país. Que é exatamente isso que esses 2 governos apresentaram. Um com 5 mandatos e outro com 1 mandato. Então, aonde é que o voto vai ser direcionado? Ele vai ser direcionado dentro dessa polarização cega, tá certo? Ou ela vai ser desfeita e dado espaço a argumentos, ao debate, ao conhecimento, a dados concretos. Eu não estou falando nada que eu esteja inventando, eu estou dizendo que eu provo, que eu fiz. Ah, mas é Goiás. Ah, mas tudo bem, proporcionalmente também. Goiás não tem um orçamento da União. Agora, deixa eu ter estrutura na União, vocês vão ver o que é eu fazer tudo isso de acordo com as características regionais, vocês vão ver o que é o combate ao crime, avançar na educação, fazer com que a saúde chegue nos quadrantes mais distantes, fazer com que a infraestrutura dê Brasil de competitividade, fazer com que a inteligência artificial a gente não perca essa última janela. Já perdemos todos, Salomão, já perdemos da globalização, estamos perdendo de energia renovável, de combustíveis, tá certo? E agora estamos perdendo da IA também. Você não tem, veja bem, o presidente da República, o Brasil não tem um marco regulatório da inteligência artificial. Presta atenção, você é de mercado, cara. Vocês são de mercado. Não se tem um marco regulatório para a inteligência artificial no país. Eu tenho uma lei, um marco regulatório aprovado há mais de 3 anos. Eu tenho uma lei de autoridade de minerais críticos do estado de Goiás. Eu não criei Terrabras. Uma lei só. Lá, autoridade de minerais críticos do estado de Goiás. Então, o que você precisa hoje é saber se fala e faz ou fala e não faz. Né? Porque também falar aqui é fácil. Falar aqui no microfone é muito fácil. Agora eu estou falando o que eu fiz. Eu não estou aqui dando nenhum dado que não seja aquele que nós implantamos no Estado e resgatamos o equilíbrio fiscal e entreguei o Estado ao meu vice-governador do Estado com 9 bilhões e 800 milhões em caixa. E eu, bloqueado no Tesouro, Capag C, indo para D, tá certo? E ali 6 bilhões e 800 de dívidas imediatas com salários e fornecedores do Estado. Então, fiz mudanças bruscas no Estado, cortei 25% do 12º de todos os poderes, cortei incentivos fiscais, em mais de 3 bilhões de reais, cortei
os gastos também junto com folha de pagamento, e ao mesmo tempo fizemos uma reforma da Previdência mais austera do que a federal, o que chama-se sustentabilidade da Previdência. Não é nem reforma, é dar sustentabilidade a ela, como ela vai dar conta de continuar amanhã, dando garantia a quem está aposentado, sendo que o Brasil perdeu o bônus demográfico. Isso tudo o PT roubou do Brasil nesses 20 anos. O bônus demográfico hoje é outro. Nós envelhecemos no país e a Previdência não suporta esse tipo de modelo. Essa é uma realidade que tem que ser encarada. Ela tem que ser encarada. Não adianta você querer dourar a pílula aí, porque a realidade, ela é como ela é. Ela tem que ser vista com a clareza da vida como ela é, e não daquela vida desenhada com discursos, tá certo? Com palavras ali melífluas, palavras de, ai, quem sabe, talvez, vamos não sei o quê. Tem que assumir a coragem de dizer, ó, meu amigo, o quadro é este, é dessa maneira que nós temos que governar. E a população entende. Falei direto ao meu povo. Muito bem, todo mundo dizia lá, Caiado com 10 meses vai ser cassado. Quando eu ganhei o primeiro mandato, Caiado com 10 meses vai ser cassado. Eu fui por 7 vezes sucessivas o governador mais bem avaliado do país. E entreguei com 88%. Então, isso mostra que quando você tem austeridade e que você não está envolvido você não está roubando na cadeira do governo, você não está sendo sócio de quem vai lhe pedir amanhã um incentivo, que você não está fazendo concessão para ganhar 30% da empresa dele, tá certo? Que ele senta na sua cadeira e fica tranquilo, que você não vai mandar ninguém para pagar a fatura, cobrar 20% dele. É o que eu falo para os empresários. Se você souber o nome do meu diretor financeiro, eu vou demitir ele. Você não tem que saber nem o nome dele. Você tem que entregar minha obra, ela tem que passar por uma auditoria, por um compliance de acompanhamento, e eu vou depositar na sua conta. Você não precisa trazer intermediário para buscar, e nem nada. Você tem que dizer assim, você está recebendo ou não está recebendo? Ah, não recebi. Então manda, olha, não está recebendo porque o padrão da obra não está dentro daquilo que foi contratado. Então, este é o parâmetro, tá certo? Por exemplo, a evasão escolar. Você sabe muito bem que o jovem, principalmente na área da adolescência, e quando chega no ensino médio, que ele está ali pelos 14, 15 anos de idade, ele quer ter alguma coisa, Salomão. Naquele momento eu via o colapso da educação no Brasil. Era a sala de aula mais ultrapassada do mundo. Carteira quebrada, não tinha uma refrigeração na sala. A merenda escolar era arroz doce, tá certo? Aqueles pratos que comia, aqueles pratos de plástico, tudo encebado, tá certo? Aquela cozinha toda suja, aquela quadra de esporte desmantelada. Eu investi 8 bilhões e meio na educação em Goiás. Você chega nas escolas de Goiás, que esse povo fica com raiva, mas eu falo assim, chega nas minhas escolas, tá certo? Você vai ver tudo na grama esmeralda, tudo arrumado, tinta de qualidade, laboratório de física, química, biologia, informática, regionalmente faço robótica. Então, você vê o menino todo ele organizado, uniformizado de ponta a ponta, do tênis à meia, um mochila, o Chromebook do Google, para todo aluno do 9º, 1º, 2º, 3º ano do ensino fundamental. É prova todo dia, não tem negócio de passar de ano sem ter nota, não. Não existe isso. Toma bomba e vai repetir de novo, ou vai formar sabendo, ou vai ter que aprender. Tá certo? Então, não existe essa deformidade que foi criada na educação brasileira, tá certo? De querer criar cursos para aprovar as pessoas. Você vê, lá na Bahia, as pessoas, independente da nota que tem, ela passa de ano. Mas você passou como? Não, por causa da idade, passou de ano. Mas vem cá, você está formando um analfabeto funcional? E é isso que você propõe fazer no Brasil? É isso. Está aí a mão de obra qualificada no Brasil. Você compara com outros países, está aí a mediocridade em termos de o que aquilo rende para o PIB do Brasil, onde você tem um povo profissionalizado e onde você não tem. Esse é o Brasil que está sendo construído pelo PT. Só 2 comentários. Né? Nessas andanças que a gente faz aqui pelo Market Makers, semana passada a gente gravou aqui com um empresário que, embora seja do mercado financeiro, ele ainda reside lá em Goiânia, que é o Raul Sena,
e até a gente foi almoçar junto antes da gravação. Aí eu falei, ô, põe o celular no bolso aí, cara, tá... Aí ele falou, não, é verdade, tô em São Paulo, né, que lá no meu estado eu não preciso ficar tão preocupado, assim. Enfim, não sei se ele só quis tirar onda comigo ou Mas se... não tá não. Você pode ir E- lá do jeito que você quiser. Você pode ir para um show lá do Gustavo Lima, sair de lá 2 horas da manhã, sentar lá, comer um churrasquinho, sentar, comer um pit dog, ir aonde você quiser, andar qualquer hora do dia, da noite, sem carro blindado, com o relógio que você tá, com o celular na mão. Você pode andar para todo lugar lá. E não é só em Goiânia, não, em qualquer lugar do estado. Não, Eu fiz uma MotoGP lá agora, foram 150 mil pessoas, não teve um celular roubado, um capacete, uma moto, nem nada. eu queria ir pra ver, mas minha esposa falou que não era uma boa ideia. Falou, não, você ir pra Goiânia sozinho, não, melhor, meio perigoso. Quer dizer Mas que tem essa restrição em então, casa? ela falou Tá bom. que eu não quero. Não. Mas também vou conhecer o professor Anderson Soares, que é da CEIA, que inclusive Sem dúvida nenhuma. a gente... O Anderson e a Thelma, né? Ah. ele tá aqui em São Paulo, vai estar nesses dias, a gente deve se encontrar, porque já me falaram muito sobre o Centro de Inteligência Artificial. É incrível isso aí que está sendo E nós feito. montamos para valer. Você vê que ninguém falava nisso. Pois Em é. 2019 eu fiz o primeiro convênio com ele. Entrei com 12 milhões de reais, falei para ele, eu quero 2 coisas em contrapartida. Você montar o curso e ter contratos que cheguem a 50 milhões. Ele me entregou 500 milhões. É incrível. As Sensacional. histórias que eu ouvi. Não, ele tá, o Centro de Inteligência Artificial agora, e nós estamos entrando no governo, né? Porque já foi na área de segurança, agora nós já entramos na área de meio ambiente, na Secretaria de Meio Ambiente, vamos avançar para a área de planejamento e também da parte da fazenda, e aí nós vamos ampliando também essa sofisticação toda da máquina de governo. Você sabe que nessas conversas sobre IA, a gente na semana passada, há 2 semanas, com o Adolfo Saxida, Ah, sim. ex-ministro, gente da melhor qualidade, uma boa entrevista que a gente fez. E aí ele trouxe uma questão interessante. Ele falou, olha, eu acho que a gente está falando muito do ajuste fiscal, mas que a questão fiscal vai ter que ser resolvida cedo ou tarde por qualquer que seja o governo. E tem solução. E tem solução. O desafio do Brasil é lidar com a inteligência artificial. Ótimo. É a última janela nossa, né, cara? Você acha que Não a tem gente dúvida. está mais preparado para aproveitar a oportunidade ou mais para ser engolido pela oportunidade que a gente pode deixar passar? Olha, se esse Lula chegar no governo, você pode saber que nós vamos ser destruídos. Porque se você buscar hoje o projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, que regulamenta a inteligência artificial, o que existe de mais retrógrado no mundo. Isso eles copiaram dos europeus, e os europeus já estão propondo a revisão disso, porque realmente perderam e muito. O conceito no Brasil é de você punir toda e qualquer criatividade. Tá certo? Então você está montando um projeto de lei, e veja bem o respeito que eu tenho, muitos meus familiares, filha minha, todos são advogados, tá bom? Mas você está montando um conceito de marco regulatório que você está criando só um mercado para criminalização do uso da inteligência artificial. Pelo contrário, você tem que ter esse dispositivo, como tem no nosso projeto, como tem na nossa lei do marco regulatório em Goiás, mas você tem um código aberto, você dá espaço para a pessoa poder desenvolver ali, com o banco de dados que você tem, com a facilidade que você tem hoje do hub tecnológico também, de você dar suporte a todos eles poderem implantar a sua plataforma ou implantar lá, tá certo, o seu aplicativo que desenvolva aquilo que ele deseja para atender a empresa A, B, C ou D. Então, a legislação de Goiás teve uma contribuição muito grande. Se vocês estão discutindo esse assunto aqui, vocês deviam trazer aqui o Ronaldo. Tá? O Ronaldo, ele hoje, ele é a maior cabeça na área de legislação de inteligência artificial e minerais críticos no Brasil. Ronaldo Lemos. Ronaldo Lemos, hoje, indiscutivelmente, foi uma pessoa que eu pesquisei muito. Ele, eu busquei para que ele me desse todo esse assessoramento junto com o pessoal
também do Anderson, junto com o meu secretário Adriano Rocha Lima, que é um cara também de ponta nessa área, e o Ronaldo Lemos dando toda essa área de como realmente fazer uma legislação da inteligência artificial no Brasil que fosse compatível para disputar com o mundo. Porque se nós ficarmos do jeito que está aí, vai fechar o Brasil. Ninguém vai. Agora você viu mesmo, a Amazon agora, com 200 bilhões de reais, já foi para a Índia, largou os projetos do Brasil. Por quê? Porque a legislação brasileira é punitiva. Eles não vão investir aqui. E eles foram lá, quando eu estive nos Estados Unidos, eles foram lá me visitar, dizendo, olha, consolidando essa legislação que vocês têm hoje em Goiás, que é a mais moderna que nós temos hoje, que nós avaliamos hoje, isso diz pelo vice-presidente da Amazon. É a mais moderna que tem hoje no mundo, a de vocês hoje, que também não abre de forma desenfreada e irresponsável, mas prioriza a inteligência. É essa aí que vocês montaram em Goiás. Mas isso é uma, assim, quando você fala desse código, desse marco regulatório que está em tramitação do Congresso, ele não repete uma lógica muito brasileira que é de restringir e criar dificuldade para iniciativas de inovação, de empreendedorismo, de avanço de fato? Mas isso é uma mentalidade que você tem que quebrar ela. Por que eu quebrei em Goiás? Isso é a postura do presidente. Você está entendendo? Você tem um presidente da República que não sabe de nada. Ele só sabe dizer para você que, olha, dá dedo para as pessoas que pagam imposto, vir jogar uma classe contra a outra, tá certo? Falar que ele vai acabar com a pobreza no Brasil. Tem 20 anos que ele fala a mesma, 40 anos que ele fala a mesma coisa, nunca conseguiu avançar. Chega e fala, todo mundo, o que tem, qual é o problema? Roubar um celular, afinal de contas ele quer comprar um tênis. Ele é vítima do viciado, do faccionado. Esse é o cara que está na frente do país, gente. Pelo amor de Deus, você vai querer o que mais? Você vai querer alguma coisa fora disso? Ele só soube o que é terras raras pesadas o dia que eu fiz o memorando de entendimento com os Estados Unidos e com o Japão. Aí ele falou, o que é isso? Esse negócio. Eu nunca vi uma tabela periódica na vida, só fala bobagem. Então, como é que você quer um país desenvolvido onde você tem uma pessoa que ele não tem noção da riqueza do país? Veja bem, você é presidente da República hoje, você tem uma radiografia do subsolo brasileiro? Ele não tem. Nós estamos fazendo isso em Goiás. Até 400 metros de profundidade, eu vou mostrar aos empresários onde é que eu tenho as maiores minas dos minerais mais críticos que se demandam hoje no mundo. Eu vou mostrar quais são os lençóis aquíferos mais importantes para avançar na irrigação. Agora, um presidente da República senta numa mesa de negociação com os países e fica lá, porque eu vou acabar com a pobreza, que nunca acabou com nada, ele convive com a pobreza, ele vai acabar com a pobreza, porque nós, desde quando nós, o maior corrupto do país, com sítio, não sei aonde, triplex, não sei aonde, e filho dele hoje é a maior riqueza que tem, mas o cara dele vai falar nós na pobreza. Que nós na pobreza o quê, rapaz? Ele nunca fez nada pela pobreza. Agora, um presidente que não sabe, não dá apoio para a educação, não acredita na pesquisa, não avançou na tecnologia, não avança na inteligência artificial, não respalda, não tem nenhum projeto estruturante para o país. O único projeto estruturante do país que teve foi Proálcool, em 1975. O único avanço que existiu em inovação e tecnologia foi na Embrapa, tá certo? E daí no ITA, e daí na Embraer. Fora disso, você não vê outro ponto de desenvolvimento do país, gente. E ele senta lá sem nada. Ele tem. Hoje, se o Brasil falar, não, eu vou parar de produzir nióbio no mundo. Acabou, meu amigo. Acabou. Não tem outro lugar no mundo. Só nós temos. Certo? Esse potencial de terras raras só nós temos. Ninguém tem mais. Só a China e nós. E ele não sabe usar do potencial que nós temos, tá certo? Das riquezas minerais que nós temos, como também do potencial que nós temos de água doce. Enfim, ele não senta na mesa para negociar. Ele senta na mesa para provocar o Trump, tá certo?
para ver se aí ele se beneficia da mesma maneira que o presidente do Canadá e da Austrália se beneficiou, brigando com o Trump e ganhou a eleição para falar de soberania. Que soberania o Lula pode falar no Brasil se hoje metade do Brasil está na mão do narcotráfico? Você circula aqui em Paraisópolis? Você entra lá dentro hoje? Você entra na Rocinha? Você entra no Morro do Borel? Então, você entra lá em Salvador? Então, que conversa de soberania é essa, Lula? Então, de repente, vem falado pela soberania. E, no entanto, o Flávio, ao invés de defender o Brasil, foi lá para defender, para adiar até a primeira turno da eleição, como se o problema fosse adiar. Não, o problema é você defender o seu país. Não é um interesse pessoal seu, da campanha, é o interesse do que é sua visão de Brasil. Você vai sentar à mesa de negociação com a altivez, com a diplomacia à altura, com a chancelaria de bom, sempre foi a histórico do Itamaraty brasileiro, com bons embaixadores, com pessoas extremamente preparadas para poder debater isso e construir para você, ou você vai querer um Itamaraty ideológico? Então, essa é a maneira de governar. Gente, agora, eu sou um homem que sou um democrata na essência. Eu respeito decisão. Vocês nunca me viram contestar a decisão de urna. Vocês nunca me viram contestar votação no painel. Lá fui deputado e senador. Nada. Eu me curvo à vontade da população. Agora, é um momento que a população precisa refletir com mais abrangência uma presidência da República. Não pode ser de uma maneira tão simplória, eu não gosto de um, voto no outro, não gosto do outro, eu voto no primeiro. Então, aí que nós não podemos, nós temos que sair disso, e essa entrevista me ajuda, como todos os canais, me ajudam a poder fazer o quê? Um debate que o Brasil possa saber do potencial que ele tem na mão de um presidente da República que assume compromisso e que tem coragem de propor suas mudanças. Deixa eu trazer uma aqui, tá pingando várias perguntas aqui que estão surgindo, governador. Primeira, direto e reto. No cenário que você desenhou de disputa num eventual segundo turno, eu entendi que o eleitorado te conhecendo, ele pode te escolher entre você e o Flávio. Mas tendo em vista os acontecimentos recentes, você falou um pouco da carta ao pai, enfim, e você acha que até olhando por clima político mesmo, o Flávio ele pode acabar se desidratando até chegar às eleições? Vocês trabalham com um cenário onde talvez não tenha essa segunda opção ali na direita e o Flávio possa até ter que desistir, ou enfim, por falta de apoio. Como é que vocês enxergam isso? Bom, nós temos que acompanhar, são as pesquisas. Aí fica muito, Salomão, aí ficaria muito no achismo, né? Nós temos que ter sempre... Eu sou um homem que acredita tudo com base científica, sou um homem que acredita na pesquisa, na ciência, sou um homem que acredita na vacina, não é certo, Salomão? Então, a minha vida é baseada nisso. Eu sou um médico, eu sou um cirurgião, e a minha vida sempre foi essa, tá certo? Então, eu sempre tive coragem de embasar minhas decisões naquilo que a ciência orienta, naquilo que a pesquisa avança. Então, uma análise hoje para você, qual é o grau de desidratação, eu não sei mensurar. Não sei. Isso aí vai ver como é que seriam esses dias todos até nós chegarmos no 4 de outubro. E aí, fazendo um paralelo até com... Porque muito se falou, né, dos novos quadros políticos que estão surgindo, né? A gente, desde o ano passado, conversou com o Zema, conversou com o Ratinho Júnior, conversou com o Eduardo Leite, até um nome do PT, mas, enfim, é elogiado até pelo pessoal do mercado, que é o Rafa Fonteles, né? Rafael Fonteles, lá do Piauí. Enfim, como é que você vê, aí até jogando a seu favor, ou até uma desvantagem, né? O fato de que estamos falando com alguém que concorreu na primeira eleição democrática, inclusive um dos nossos assinantes até falou, poxa, que bom, foi meu candidato, eu votei nele na primeira eleição. O quanto você vê isso de vantagem ou até desvantagem, o fato de você ter já essa experiência e como é que você também, aí aproveita até para pedir sua opinião sobre essa nova política, entre aspas, que a gente está vendo. A gente até comentou um pouquinho desses nomes, tem até o Renan Santos, que tem surgido, né, com uma força na internet, né, acho que reflete muito o que é a eleição no Brasil, né, muito menos partidária e mais na pessoa mesmo, né, ele consegue fazer uma campanha
mesmo sem tendo um partido, né, muito forte. Enfim, como é que você vê esse nova política e a política antiga? Olha, aí eu vou talvez trazer uma um dos debates, né, do Ronald Reagan, né, Uhum. disse que ele não ia utilizar este ponto positivo da experiência acumulada e da idade, em detrimento do outro que estava competindo com ele. Ou seja, ele não ia botar nem esse peso favorável, entendeu? Então o que eu falo é o seguinte, que a política, da mesma maneira que eu tinha 39 anos de idade, era o mais jovem candidato à presidência da República, aquela época eu venho de uma família política, certo? Eu tenho gente falando, tem que falar mal de político, então não, você não pode falar mal, tá certo, de pessoas que você tenta generalizar. Então, você tem que saber fazer uma crítica justa. Agora não é pegar o generalizar que todos são bandidos, todos são corruptos dessa maneira, porque você vê desvio de comportamento em todas as profissões. Então eu acho que tem que ter uma análise mais consistente quando se fala do político, não é generalizar o político, não, esse é corrupto, a política é corrupta. Não, não é assim. Tem políticos que são íntegros, são corretos e que realmente têm espírito público. Agora, o que eu enxergo neste momento é exatamente a experiência, não é? Ela é fundamental. Quando eu saí candidato, meu pai me chamou e disse: Olha, meu filho, você não pode ser candidato. Eu falei: meu pai, não posso, porque não pode. Você não tem experiência nenhuma para sentar uma cadeira da presidência da República. Você precisa saber que a vida exige que você tenha a experiência de tramitar pelos vários degraus da vida política, assim como você fez na medicina. Você estudou, você fez o curso de medicina, fez residência, fez a pós-graduação, e aí você vai sucessivamente. E aí, realmente, ele já estava meio irritado e disse: Você não tem nenhum fio de cabelo branco para você falar que você tem, pelo menos, vivência para poder sentar na cadeira. Meu pai me perdoa, deixa eu desobedecer o senhor e tal. Fui. E aí, você viu, o Collor ganhou, o Collor é poucos meses mais velho que eu, e deu no que deu. Então, o que eu falo é que eu apoio toda iniciativa das pessoas, os mais jovens, entrar na política. Eu realmente os motivo fortemente para entrar, tá certo? O Renan é uma pessoa que tem o mérito dele, construiu um partido, tá certo? O Ratinho é um excelente gestor, tá certo? Ele teria até, de uma certa maneira, uma preferência pelo tempo dele nos candidatos do PSD, tá certo? Eu era o terceiro lugar na escala, depois era o Eduardo Leite e eu, que havia sido chamado quando eu não tive a legenda por parte do meu partido, e aí eles resolveram ficar nos estados, e aí a porta já abriu para mim. Então eu já não tinha partido, já passei a ter partido, depois já passei a ser candidato, e agora o Kassab é nosso vice, já está mais do que claro que é uma candidatura sem volta, e dia 26 é a convalidação da nossa convenção nacional. Então, o que eu quero dizer é que eu sempre estimulo as pessoas a serem candidatos. Eu acho que é o debate. O que nós temos que mostrar é se alguém tem capacidade de aglutinar, a pessoa tem capacidade de formar a maioria, se a pessoa sabe governar. Por exemplo, Salomão, eu não governo sozinho. Eu entrei no governo nas maiores crises. Eu sentava com o presidente da Assembleia, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público, Tribunal de Contas, na mesma mesa. Dentro do palácio, falava: nós precisamos resolver o assunto. O assunto não é só meu. Eu não vou ficar querendo ficar criticando vocês e vocês me criticando pela imprensa. Vamos resolver aqui na nossa sala de reunião. Nós temos que achar uma saída para o Estado. E eu não tenho, não adianta eu querer aqui pedir carta de ninguém. Eu tenho que resolver com vocês. E resolvemos. E convivemos maravilhosamente bem com todos os poderes. Então, você briga pelo que interessa. Você não briga por acessório, você briga pelo principal. Gente, eu vou brigar para recuperar a economia do Estado, vocês podem ter certeza, eu vou brigar para recuperar a segurança pública, a educação, os investimentos, os programas sociais, podem ter certeza disso. E todo mundo reconheceu que eu entreguei um outro Estado para os goianos. E é isso que eu quero fazer, entendeu? Objetivamente é isso. A gente falou muito sobre o fazer política, né? O fazer política, e o senhor é notadamente um democrata e reafirmou isso agora. Existe conversar com todo mundo.
Sem dúvida. O PSD acho que tem tido essa vocação de navegar ali pelos espectros. Você acha que um governo Caiado vai ser capaz de quebrar essa polarização a ponto de trazer todo mundo para uma mesma mesa para discutir de fato os problemas do Brasil? Eu sou aberto ao debate. Eu sou um homem que, depois do puxão de orelhas que meu pai me deu, você há de convir que eu sou um homem que eu vivi grande parte na minha vida no debate, no Congresso. Eu nunca fui daqueles deputados de não sabe nem o que está votando, dá lá, o que o líder encaminhou? Voto sim, voto não, abstenção. Não, eu sempre tive opinião. Eu sempre estudei. Eu sempre fui para debate, debatendo o assunto. Então, o que eu falo é que, neste momento, eu tinha enfrentamentos ali, mas dentro de argumentos, tá certo? Duros. Mas isso não quer dizer que você não possa cumprimentar a pessoa, que você não possa conversar com a pessoa. Depois você termina ali a votação do plenário, você se encontra no cafezinho. Agora, no Brasil, depois dessa polarização, um não pode falar com o outro. Ah, você falou com tal, você é comunista. Ah, você falou com tal, você é extrema-direita. É uma loucura. Quer dizer, eu que tenho uma vida que onde a agricultura não era pop nem tech, ela era demonizada, não é? Ela era colocada como senhorzinho Malta, não sei se você chegou, depois você deve ter visto Reprise, do homem com aquele relógio lá de ouro e tal, era o produtor, estigmatizando o produtor como não tivesse visão social, que não tivesse a menor capacidade de poder respeitar ali o direito dos seus trabalhadores, tentando execrar, tá certo? Colocando todos como fosse contra a reforma agrária, tentando transferir os poderes da propriedade da terra ao Estado, e o Estado brasileiro que dividiria as terras, como queriam na Constituinte. Eu tive coragem de enfrentar. Veja bem, eu sou um médico, eu sou um especialista. Eu poderia muito bem continuar na minha especialidade de cirurgia da coluna, tá certo? Fazendo a minha especialização e continuando minha vida. Mas eu nunca neguei a minha origem rural. Eu sempre fui um apaixonado também por aquilo que é um segmento que sempre trabalhou e que sempre foi demonizado. Eu assumi a defesa dele, da economia de mercado, da livre iniciativa em 89 no debate. Qual era o outro que defendia esse setor lá? Ninguém. Hoje, todo mundo quer ser defensor, todo mundo hoje quer ser sabor agro. Gado, é bom, é porque tal, como é que é? Eu sou isso, é porque o setor... Vem cá, você lembra dele naquela época, em 86, você lembra dele? O que era? Não, nessa época não lembro, tá? Mas agora eu sou. Então, essas coisas é que a gente tem que mostrar na vida que as pessoas têm que ter coerência e também estudar para propor soluções para os problemas que você tem. Essa é a realidade que eu entendo. Só referência, senhorzinho Malta, foi até garantir, né? Foi o personagem de Lima Duarte, Rock Santeiro. Exatamente, eu ia falar. Você com certeza sabia já, né? Mas eu sou noveleiro, né? Então, Lepo noveleiro. Formação. Mas já que a gente pegou aí o túnel do tempo, 1986 foi... Você teve uma participação no Roda Viva agora em 2025, mas 40 anos atrás foi o primeiro Roda Viva. Você, na época, era o presidente da UDR. Quem era o apresentador União do Roda Viva em Democrática 86? Rural. Você lembra? Eu vi... O Lula criou o MST, Não. eu criei a UDR. Aí. O MST para invadir propriedade rural e a UDR para poder fazer o jogo na Constituinte para preservar o direito de propriedade que está lá preservado na Constituição de 88. Se eu não me engano, acho que era o Rodolfo Gamberini. Rodolfo Gamberini. Tenho que confirmar se era ele mesmo ali, os apresentadores. Um pouco hostil, era legal o Roda Viva, até era um pouco mais pesado do que nos dias de hoje. Mas eu queria, governador, aqui no Market Maker a gente aprende muito com história. E aí teve uma pergunta lá que me pegou muito, assim, que o jornalista perguntou como é que você vai resolver o problema das carnes? Eu fiquei, mas qual que é o problema das carnes? O que tinha nas carnes? E você respondeu, basicamente, né, entre o pecuarista, né, criar o gado e o gado chegar no mercado, já teve um aumento absurdo do preço e o cara tomou um prejuízo ali e ninguém resolve porque os tecnocratas que deveriam estar resolvendo o problema estão especulando para ganhar no overnight e tudo mais. Você até usou esse termo aí, o overnight.
Conta pra gente o que era o agro nessa época que não era pop, não era tech, era demonizado, né? Você até usou esse termo, usaram, né, para definir o agro na época, e hoje a importância que ele é. Então, situando do tempo, como é que era o Brasil dessa época de 1986, principalmente olhando aí para o lado da agropecuária? Bom, naquele momento foi uma onda muito forte da socialização no país. É impressionante, é o que nós não vivemos hoje. Então, a tese que prevalecia era o Estado o Estado ordenando toda a distribuição de terra do Brasil, era realmente criando um clima de que o Estado, ao ser proprietário, ele distribuiria de acordo com a visão dele de quem que deveria estar ali explorando, retirando a sua capacidade criativa. E um desses momentos foi isso que você citou aí, ou seja, teve a caça aos bois nos pastos, entendeu? Onde realmente teve um aumento da produção, um aumento do preço da carne, não é? E aí eles tentaram, de toda maneira, responsabilizar quem estava criando o animal lá. E eu dizendo para eles, olha, preste atenção, esse ainda está criando o animal. Os outros já deixaram disso e jogaram no overnight, porque rendia, numa inflação estratosférica daquela, rendia mais do que qualquer área produtiva do país. E vocês querem responsabilizar como se fosse esse cidadão que está lá engordando o gado na sua propriedade rural o responsável pelo aumento da carne. Então, você tem toda uma cadeia aí, desde da engorda de gado até o abate da comercialização, que estão, sem dúvida nenhuma, utilizando este momento da crise nacional para poder fazer com que a mercadoria chegue mais caro para você. São esses atravessadores que estão destruindo e vocês estão botando culpa do cidadão que está lá dentro da propriedade rural dele para engordar o boi. E vocês não têm coragem de atacar todo esse sistema que está desidratando a produção nacional e, ao mesmo tempo, encarecendo para o consumidor. Então, foi nesse nível do debate. Foi o segundo programa do Roda Viva no Brasil. Tá certo? O segundo programa. O segundo, O primeiro foi daquele ministro do Supremo, lá do Rio Grande do Sul, não sei o nome dele. O Google sabe aqui. Não, o primeiro Supremo, primeiro foi ele. Me fugiu o nome dele aqui agora. Bom, eu fui o segundo Roda Viva no país, quando ele foi montado, o primeiro e o segundo o convidado era o Paulo Brossard. Exatamente. Na época, ministro... Brossard, exatamente. Brossard foi o primeiro, inaugurou o Roda Viva, eu fui o segundo ali, quando eu mostrei ali naquele momento que cidadão era simplista, é sem terra. Eu dizia, tá bom, é sem banco, é sem indústria, é sem carro. A tese simplista é sem terra. Como se você tendo a terra, aquilo tudo ia progredir e que nós vemos hoje os assentamentos que foram feitos, que foram verdadeiras favelas rurais que nós estamos implantando hoje com tecnologia, com acesso à informação, à internet, à energia elétrica, transformando dignidade a essas pessoas que lá estão. Então, as pessoas gostam de rotular você contra a A e contra a B. Está aí o Exército. O Brasil produzia 58 milhões de toneladas de grãos quando eu iniciei o movimento. Criamos a nossa Frente Parlamentar da Agricultura, que antigamente era bancada ruralista, quando eu cheguei ao Congresso Nacional, que hoje é a maior de todas, e que naquela época nós éramos 7 ou 8 deputados federais. Então, hoje você vê, tá certo, perdemos hoje para o petróleo, né? O petróleo agora passou a ser a commodity com maior arrecadação, com maior valor na balança comercial hoje, tá certo? E a agropecuária sempre foi o primeiro lugar, agora perdeu aí para o petróleo com essa taxação que o governo criou para exportar. É um fato inédito, né? Agora eu vou, além de estar ganhando mais, eu ainda vou tributar mais ainda para vender o petróleo para fora, sendo que não tem capacidade de refino no Brasil. Mas, bom, isso é um outro tema, não sei se vai dar tempo para isso, mas eu acho que uma área de energia, de combustíveis também é uma matéria que a gente devia discutir aqui com mais profundidade, também nessa dependência que o Brasil tem hoje de fertilizantes, sendo que nós temos todas essas minas no Brasil,
tanto de fósforo quanto de potássio, como de magnésio, e temos hoje uma carência muito grande nos fertilizantes nitrogenados, que nós estamos reinjetando gás aí no pré-sal, mais de 112 milhões de metros cúbicos aí por dia, tá certo? E ao invés de nós termos aí também a produção nossa de amônia e de ureia. Então, são ações que nós precisamos de discutir também num plano, o gargalo que nós estamos entrando este ano aí para poder fazer a produção nacional da agropecuária. A gente pode falar um pouquinho disso, porque não é todo dia que a gente tem um político com esse conhecimento até de... Eu até ia pedir para você falar um pouquinho até mais das terras raras, porque é um assunto que a gente Ótimo. passa Eu acho que isso é muito tão importante. rapidamente, mas aí o pessoal que está ouvindo em cuidado. casa... Fiquem... Veja bem, na verdade você sabe, ô Salomão, que o direito de exploração de uma mina, esse direito de lavra, ele é do governo federal. Está aí na Constituição brasileira. Então, hora nenhuma eu extrapolei das minhas prerrogativas. O que acontece é que tem um empresário chamado Serra Verde, que na verdade ele era ali estruturado por 3 grupos, 2 americanos e um grupo inglês. Certo? E ele já havia tentado iniciar esse trabalho no estado de Goiás, já que haviam várias perfurações, mostrando que nós tínhamos ali uma mina global. Uma mina global significa que ela tem uma capacidade de produção que realmente atende à necessidade do mercado e supera as expectativas por um prazo acima de 20 anos. Bom, eles me procuraram no início do meu governo, disseram a mim, olha, governador, é impossível fazer isso, porque normalmente a tramitação aí nos estados, que Goiás e Minas têm esse potencial, que nós já temos mapeado, lógico que na Amazônia nós não temos isso, mas diria o senhor que aqui em Goiás e Minas tem esse potencial muito grande. Essa mina aqui, eu precisava de ter uma capacidade de apoio para eu desenvolver a exploração da mina. Eu fui lá, concedi a licença ambiental e eles se instalaram ali dentro do estado. Aí, tudo bem, você há de convir que isso é um processo lento, né, de um dia para a noite. Isso foi em 2019, quando eu entrei no governo. Quando foi final de 2023, 2024, eles já estavam iniciando já o que chamavam concentrado. Já é aquele produto já mais ou menos separado. E aí, eu fui ver, no meu segundo mandato, chego lá, o que está acontecendo? Aquele material bruto ali, bruto não, já é um concentrado, ele é vendido para a China por $70 a tonelada. Bom, aí você tem as etapas, você tem o concentrado, depois você tem a separação, segundo passo, que é esse passo aí que eu fiz um memorando de entendimento, eu não estou avançando nas prerrogativas da União, nada. Certo? Isso aí foi dada pelo governo federal. Agora, aí eu avancei para que a separação dos minerais, tá certo? Desses elementos químicos fossem feitos em Goiás. E aí eu fiz uma parceria, um memorando de entendimento com o Japão e com os Estados Unidos. Bem, depois da separação desses minerais, você tem a parte que é de produção da liga desses minerais. E depois o avanço para baterias, semicondutores, aí já é a etapa final. Aí você já tem turbina de eólica, você tem armas de precisão e que suporta temperatura máxima. O que quer dizer terras raras pesadas? Sendo que você vai ver tem muitas terras raras leves. Terras raras leves não resolve porque ela não suporta a temperatura que os minerais críticos suportam, tá certo? E com isso você usa isso em aviação, você usa em míssil, você usa isso em turbinas de eólica, você usa isso em aparelhos médicos também de ressonância. Você tem uma ampla utilização. Baterias de carro e semicondutores é o que mais é produzido hoje no mundo com esses minerais. Então, você tem ali as terras raras. Não vou dizer ali os 17 elementos, mas você tem o térbio, você tem o disprósio, certo? E neodímio.
Esses três aqui, cada quilo dele aqui oscila entre 900 a $1.000 o quilo. Eu estou vendendo a tonelada a $70. A terras raras pesadas no Brasil tem uma característica diferente da China. Ele é mais fácil de ser explorado e tem uma concentração maior desses minerais. Então você tem uma capacidade de ter um maior percentual de térbio, disprósio, neodímio, que são os que mais são demandados nessas etapas que eu disse a você. Aí, da separação, da liga, e depois você construir a bateria, os semicondutores, avançar na parte de armas sofisticadas, que suportam grandes temperaturas e tudo mais. Então, este é o potencial que tem essa mina. Agora, o que é o entendimento que eu fiz? É que a tecnologia americana e a tecnologia japonesa, junto com a universidade e junto com os empresários, montassem uma estrutura ali para que ele não saia dessa fase apenas do minério bruto, mas que ele tenha a segunda etapa, que seria a separação desses produtos, entendeu? Aí o Lula virou e falou, porque o Caiado quer entregar o... Veja bem se é possível você imaginar que um presidente da República fala uma estupidez dessa, né? Uma estupidez. Aí fala, o Caiado quer entregar o mineral para os Estados Unidos. Não, o mineral está sendo entregue hoje de forma bruta para a China. O nióbio brasileiro todo, tá certo? 90% vai para a China. Então nós estamos entregando como era o Brasil colônia, entregava pau-brasil, ouro, tá certo? Desse jeito. Então, nós continuamos, em relação à área de minerais críticos no mundo, nós continuamos como a época Brasil colônia. Nós não avançamos. Né? Já pensou bem? Nós, com a capacidade que temos hoje, avançando em inteligência artificial, tendo esses minerais que são ali o que nós precisamos, tá certo? Que é tudo aquilo que você precisa para você avançar no que tem de mais moderno no mundo hoje em termos de tecnologia. Os insumos, todos nós temos ele, mas só que está debaixo da terra ou senão vai de forma bruta para outros países. Este é um presidente da República que não sabe sentar à mesa de negociação. Ele é um presidente da República que chega lá para insultar os outros. O que vai ganhar com isso? Hoje nós temos pela proa, você vê, 25% do governo americano, nessa seção 301. Os europeus, já foi feito o Mercosul, União Europeia, já disseram que a partir do dia 3 de setembro não importa mais carne, bovina, frango, mel e ovos, alegando que existiu um uso indiscriminado de antibiótico. E o governo do presidente Lula não deu conta de explicar que nós não estamos fazendo isso. A China nos impôs agora mais 50%, 55% para exportação de carne. 55 mais 12, 72, 55, 12, 55,5, 52, 12,5, vai para 67, tá certo? Por cento de imposto. Então você já bloqueou a carne para a China. Você já não vai ter mais a União Europeia. E você vai ter o americano com mais 35. Ou seja, na mão do Lula, o Brasil virou a Geni. É Geni, cara. Fica com essas posturas aí de que está defendendo o país, que não sei o que e tal, e nós estamos sendo aí cercados de bloqueios por todos os lados. Tá certo? Então, vira chacota hoje a postura dele no cenário internacional. E o Flávio, ao invés de ter a habilidade de construir um processo e dizer, olha, eu vou sentar para defender o país, eu sei do potencial do meu país, o meu país ele tem que comercializar com todo mundo, o meu Itamaraty não tem que ser partido político, a diplomacia brasileira tem que ver pelo comércio dos produtos brasileiros. Essa é a responsabilidade de vocês. Não é transferir, então você
tem simpatia com os Estados Unidos, você é inimigo da China. Você não tem simpatia com a China, você é inimigo dos Estados Unidos. Gente, calma lá, eu estou preocupada com o mercado brasileiro hoje, como nós vamos sobreviver. A discussão política, ela é outra posição política. A posição de mercado, ela tem que ser analisar toda a extensão de oportunidades. Não interessa, neste momento, a ideologia dele lá. Interessa a mim é que eu tenha mercado para quem está produzindo. Ou senão você vê, o Brasil, o que é que nós mandamos hoje em manufaturado? Nada. Nós temos toda a estrutura agrícola no Brasil. Você já viu alguma caminhonete ser produzida por nós? Já viu algum trator produzido por nós? Alguma colheitadeira? Alguma semeadeira? Nada. Você não vê nada disso. Você vê, nós estamos comprando hoje, da NVIDIA, um chipzinho. Você sabe que Goiás, o CEA de Goiás, tem parceria com a NVIDIA já para desenvolvimento da aplicação desses chips. E o ponto que nós estamos, tá certo? E que você vai ter o chip, hoje você vai ganhar milhões de toneladas de soja, para você comprar um lá, que vai detectar quais são as pragas que tem, e você vai ter uma pulverização seletiva, e não jogar um defensivo em toda a área. Você vai ter hoje uma capacidade de avançar nas técnicas cirúrgicas. Tá certo? Então, essas coisas todas é que o Brasil está vendendo milhões de toneladas a troco daquilo que é ciência, pesquisa, inovação e tecnologia, que o Brasil, eu acredito que ninguém sabe nem quem é o nome, é do ministro ou da ministra de Ciência e Tecnologia do Brasil. Esse é o quadro que nós estamos vivendo. Só pegando umas atualizações, notícias recentes, né, já falando do novo investimento que a CEA vai receber, né, 78 milhões de reais previstos até 2031, 40 milhões vão ser destinados à implantação de um data center e um laboratório de veículos autônomos. Bem legal isso, e para quem não pegou a referência, né, da Jani, né? Geni o Zeppelin, música de Chico Buarque. Não, né? joga do malandro. Taca a pedra na Geni, né? O refrão, joga a pedra na Geni. Essa aí você também conhecia, né, Léo? Porque você também, além de muito culto na política, também nas novelas e na música popular brasileira. Eu gosto. Lepo, a gente tem, o nosso tempo aí está correndo mais rápido do que a gente gostaria. Você tem ainda uma pergunta? Eu tenho uma última, posso? Lógico que você pode, cara. Se o governador topar responder... Ah, então... a gente falando, né, sobre a questão da segurança, que a gente falou muito, e aí tem um ponto que eu sempre levanto, já levantei em outras entrevistas aqui, Caiado, que é o seguinte: a gente fala muito sobre combater a insegurança nas grandes cidades, enfim, país afora, etc. Mas tem um outro ponto que torna o Brasil inseguro e que muitas vezes vai levar pessoas a reagirem a assaltos e a abordagens criminosas, que é o fato de que as pessoas não têm uma estabilidade de renda. Então hoje, qual que é a grande questão de roubaram o meu celular aqui na porta na Faria Lima? Não é só o fato de que roubaram o meu celular, é o fato de que para 90% das pessoas é muito difícil recomprar esse bem que foi subtraído pelos criminosos. Como que a gente cria uma sociedade em que haja uma economia estável a ponto de as pessoas não ficarem desesperadas porque perderam um bem que elas estão pagando em 10, 12 vezes, então fizeram uma dívida para conseguir comprar e não vão conseguir recomprar? E aí você vê o Lula falando, olha, e não vá na delegacia lá, eu vou mandar esse celular seu aí pelo correio, porque se você for na delegacia, eu não sei que tipo de delegado e policial que você vai encontrar pela frente. Veja bem... Quer dizer, eu acho que ele só faltou dizer, vá lá na boca de fumo, tá certo? Que você vai receber o seu celular e você vai pagar pouco por ele, que eu fiz um acordo com as facções agora. Ao invés de você ir na delegacia, você vai na boca de fumo, você vai lá no escritório das facções e você vai pagar uma calção lá e você vai ter o seu celular de volta. Esse é o Brasil. Agora, esta área de mesmo a pessoa tendo o celular roubado, como é que ela poderia ter tudo isso? Realmente eu vou deixar essa resposta, vocês vão entrevistar aqui o Anderson e a Thelma, tá certo? A nossa área de inteligência artificial e com todo esse avanço na área de tecnologia, porque aí vai depender muito da evolução nossa para que a pessoa não tenha essa perda toda daquilo tudo que está armazenado. A vida dele está armazenada lá dentro. Esse é
um prejuízo enorme. Além de ser é uma afronta, né? Você está com o telefone na rua, a pessoa vem de moto e tá. Isso que agora a moda é que ele tem que estar ligado, porque aí eles acessam rapidamente aquilo ali e desmontam sua conta em 2 minutos, né? Então, essa é a rapidez dele. Agora, eu posso lhe dizer que quando você tem uma segurança eficiente, você não tem isso. Mas do ponto de vista econômico, como que a gente cria um país em que há estabilidade econômica para que a pessoa não se endivide para comprar um celular e não consiga muitas vezes ficar sem trabalhar, porque virou uma ferramenta de trabalho, quando ela é roubada? Como disse aqui o Salomão, e a tese que eu mais falo ela, certo? Eu hoje não tenho, eu muitos anos não tenho tempo para ler romance. Eu só leio história, tá certo? Eu só leio história. Então, você tem que entender uma coisa só. Você tem que aprender que existem muitos países no mundo que você não tem esse problema. Por quê? Porque você tem insegurança, o cidadão. Então, isso é um negócio brasileiro. Isso não é uma realidade. Você não anda nos Estados Unidos com essa insegurança. Você não anda na Europa com essa insegurança. Você circula. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Exatamente implantando um sistema de segurança capaz de dar à pessoa o direito de ir e vir e, ao mesmo tempo, de exercer sua cidadania. Agora, hoje em dia, você não sabe mais. Eu estava sendo aqui, um dia entrevistado por uma revista, o cidadão disse, oh, sinto muito, o senhor não pode ser entrevistado porque a repórter não vai ter como chegar. Ela vinha de bicicleta, roubaram ela, roubaram a bicicleta, roubaram a mochila dela, o telefone celular dela e o notebook dela também. Aí um colega de vocês do lado disse, poxa, mas ela deu moleza, né? Aí eu olhei para o cara e falei, bom, se o que vocês pensam hoje é dar moleza, então quer dizer que a pessoa tem que andar dentro de uma redoma blindada para poder chegar ao local de trabalho. Então, veja que ponto que a acomodação das pessoas, né, estão chegando hoje. Então, este é o lado, né, que a gente precisa de saber. É o seguinte, isso não pode ser aceito, Lepo. Essa é a primeira pergunta que tem que ser. Isso não pode ser aceito. A sociedade brasileira, de repente, fala, não, mas você deu moleza. Pô, cara, você deu moleza? A mulher está indo para o trabalho de bicicleta, que é a opção que ela teve para querer ir para o trabalho, com a mochila dela, com o celular, então ela não pôde ir lá me entrevistar, que ela teve que ir na delegacia de polícia fazer o boletim de ocorrência. Aí o cara deu moleza. Então, é essa acomodação que as pessoas estão sentindo diante disso. Então, eu tenho que ter carro blindado, eu não posso andar de aliança, eu não posso andar com celular, eu não posso andar amanhã com relógio, enfim, essas coisas todas. Então, isto é a consequência da acomodação, isso é o que tem de pior no mundo. Você tem que reagir àquele fato que ele não pode ser dominante, que é o crime sendo simplificado e vulgarizado da maneira como está. Não sei o que, é igual o Lula falar, isso é vítima dos drogados, coitado dos faccionados. Coitado, ele roubou para comprar um tênis, poxa vida, qual que tem de mais? Então, eu vejo isso como sendo algo que nós precisamos de resgatar, que é essa autoestima do brasileiro em não aceitar mais a convivência. Eu vi ontem um depoimento de uma colega médica, doutora Ana, uma cardiologista lá do Rio de Janeiro, não a conhecia, abria na rede social, abrindo aí no Instagram, ela lá dizendo, pelo amor de Deus, onde eu vou viver, onde é que meus filhos vão viver, eu não suporto mais ser agredida, eu não suporto mais ser assaltada, pelo amor de Deus, que dia que nós teremos um combate aqui implacável, usou essa palavra, que dia que nós teremos um combate implacável ao crime aqui no Rio de Janeiro, não sei aonde ficar mais. Tá certo? Então, você vê o cara Você acha que motoboy é fácil? Aqui, aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Você acha que para eu chegar lá é tudo uma mancha vermelha? Eu tenho que passar por aqui, desviar, para não entrar na área das facções. Então é isso que o Brasil está virando. E de repente, cidadão, eu tenho que seguir um aplicativo porque eu tenho que saber me desviar das facções. E as autoridades ficam lendo. O outro fala assim, não, aqui em Pavuna eu tomei 800 apartamentos. Aqui agora todos vocês vão ter que pagar R$300 de aluguel. Para mim, tomou 800 apartamentos do Comando Vermelho lá na Pavuna, no Rio de Janeiro. 800 apartamentos, 2 blocos construídos. A pessoa pagou, Caixa Econômica pagando a prestação, além da prestação na Caixa Econômica, vocês têm que me pagar R$300 por mês. É a ordem do Comando Vermelho. E pronto, meu amigo.
E não tem um presidente, não tem nenhuma ação concreta para responder essa situação toda que as pessoas estão vivendo, Léo. É isso, cara. E daí a pouco você vê que o processo vai num desmando total, com as decisões também do Supremo Tribunal Federal, que você corre o risco amanhã de ter uma desobediência civil instalada no país. Eu sou roubado, ainda tem que cumprir decisão judicial? E estou vendo bandidos circulando para cima e para baixo? Então, que país é esse? Eu tenho que cumprir ordem judicial e, no entanto, o Estado não me dá a proteção que eu preciso. Então, você entrou num ciclo muito preocupante nesta eleição. E essa eleição, se não souber decidir, o Brasil caminha para um processo extremamente conflituoso. É isso que eu enxergo. Sempre que eu ouço essas histórias do deu bobeira, meio que... isso Eu lembro sempre bobeira. do texto da Marina Colasanti, A gente se acostuma, mas não devia, que na voz de Antônio Bujanra fica maravilhoso ali, mas a gente se acostuma com algumas coisas que não devia. Não devia. Sempre É lembro isso disso. mesmo. Governador, papo muito bom, mas nossa hora tá voando, então vou partir logo pro nosso ping-pong, aquele momento mais fácil que a gente faz sempre as mesmas perguntas para todos os convidados, quer dizer, fácil pra gente, difícil para quem vem, mas só pedir encarecidamente, você que já acompanhou o episódio até agora, dá aquela pausa agora e clique em inscreva-se no nosso canal. São quase 700 mil inscritos aqui no Market Makers, mais de 7 milhões de pessoas impactadas todos os meses. Então, se você se inscrever, vai ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas, além de ser aquela chancela de que está gostando do nosso trabalho, de manter uma discussão muito plural, muito diversa aqui no mercado financeiro, trazendo todas as vozes importantes da política brasileira também, não só do mercado financeiro. E óbvio, né, já se inscreve, deixa o like e continua acompanhando falar a também, gente. ó, da Mamba Water. Falar, né, é verdade, ó, isso aqui não é carregamento novo, hein, de Mamba Water pra gente. Então vamos ajudar muita gente, ó, isso aqui não é patrocínio. A Mamba Water funciona da seguinte forma, cada latinha dessa vendida, eles levam 1 litro de água potável para comunidades que não têm acesso. Então, comprou uma lata dessa, eles levam 1 litro garantido. Então, se você quer ajudar quem não tem acesso à água potável, vai lá em mambawater.com.br, compre lá as suas. A gente comprou, inclusive compramos a com gás, que é uma delícia também. Mas aqui, agradecer ao trabalho que a Mamba Water faz de ajudar nisso aí. Vamos lá então, ping-pong. Agora, saber o que o nosso governador lê, escuta, quem ele gostaria de ver aqui, a maior gentileza feita na vida dele. Governador, primeiro, leitura. Você já deu aí uma dica aí, mas a gente sempre gosta de ouvir um livro mais técnico e um livro mais tema livre aí. Eu estou me dedicando 100% à história. Tem que ser honesto com você. Eu tenho lido o máximo possível da história. É a história dos maiores líderes do mundo, tá certo? Seja Churchill, seja Roosevelt, amanhã seja também os momentos da Segunda Guerra, momentos também da crise que os americanos enfrentaram, a quebra da Bolsa, momentos que você vê como os países superaram as suas dificuldades. Hoje, as transformações em Singapura, na Coreia do Sul, na China, são coisas que estão cada vez eu quero me aprofundar mais nesse aspecto aqui, de aprofundar meu conhecimento para ver que agora mesmo, por exemplo, me impressionou muito o Morinda Modi na Índia, tá certo? Você chega lá, você tem um homem que está conseguindo se manter como primeiro-ministro há um período bem maior, de uma segunda legislatura já, e que, de repente, você vê a China, você vê a Índia, ali com todos os outdoor, assim. A Índia, em 2047, na comemoração dos seus 100 anos de independência, é a segunda maior economia do mundo. Você vê ali 800 milhões de pessoas ainda vivendo numa condição de extrema carência ali, uma população de 1,5 bilhão. E você anda, cara, é rodovia, é ferrovia, é ponte, é viaduto, é túnel, você vê um país se transformando. Você vai na área de tecnologia e inovação deles, você sai desse tamanhozinho, Salomão, eles já estão batendo nós de capote, tá certo? Nós estamos fizemos uma parceria na área da saúde do meu estado de Goiás com a área deles lá,
eles estão conseguindo resultados enormes, tá certo? Por um preço bem menor, muito mais compatível por um verdadeiro SUS que deva chegar a toda a população brasileira. Então, você nota que você vê a capacidade dele em produção de satélite. O cara chegou na Lua, tá certo? E pelo outro lado. Então, você nota que, de repente, se você pega um BRICS aqui, você vê o Brasil daqui a um dia perto para a África do Sul. Não é verdade? Porque o resto ele foi perdendo tudo. E se você pegar o Brasil 40 anos atrás, ele era exatamente à frente de todos esses países. Então, Salomão, o que eu me preocupo hoje em dia, o que eu quero me aprofundar hoje em dia, é exatamente nos exemplos que podem ter para que você possa governar e sinalizar o país para sair dessa paralisia, tá certo? Mental, tá certo? E botar os cérebros para funcionarem e poder deixar essa criatividade. Então, eu tenho me dedicado mesmo à história, eu tenho tentado buscar o máximo possível de conhecimento, de superação que esses países todos atravessaram. A gente já soltou a The Report de Índia ou essa aí tá na... Já soltamos. Já. Essa aí foi... Fizemos Temos uma revista Eu quero- mensal, É. a gente fez Fizemos uma baita edição sobre Índia. E a isso aí perspectiva vale a de que a Índia seja a nova China do futuro. Não tenha dúvida. Você tem uma ideia? Quando eu cheguei ao governo, meus secretários falavam assim, governador, tem um congresso na Europa. Não, todo mundo está proibido de ir para a Europa. Só pode ir para a China. Eu tinha ido à China em 2013. Aí, quando chegou em 2023, eu fui para a China de novo. A hora que eu cheguei na China, eu tinha ido lá 10 anos atrás. Aí que eu fui para Huawei, para Weichai, para BID, para essas empresas todas. Aí eu tinha passado há 10 anos atrás, que eu voltei agora. Rapaz, eu voltei assim, que eu falei, meu Deus do céu, mas não pode uma coisa dessa, não tem cabimento. Esse povo aqui não tem área agricultável, esse pessoal aqui não tem água doce, esse pessoal aqui não tem essa condição que tem o nosso país e acabou. Aí eu fui para a Índia, aí voltei para o Brasil, agora todas as viagens do meu secretário, só pode ir para a Índia agora. Cortei 100% a China. Porque está tão distante. Não, você vê um cara construir um prédio de 50 andares em 17 dias. Então você fala assim, poxa, você entendeu? A distância está anos-luz. Então, aí eu falei, não, agora vamos ver se a gente acopla para não perder da Índia. E a Índia já está com a meta de ser a segunda economia do mundo em 2047. Para todo lugar que você anda, está lá uma foto do Narendra Modi e a Índia é a segunda maior economia do mundo em 2047. E o ritmo dele é um negócio impressionante, cara. É construção, obras maravilhosas, infraestrutura, facilidade, logísticas, pontes enormes por todos os lados. Então você vê como é que pode 1,5 bilhão de pessoas, pouco mais de um terço do território brasileiro, eles estão dando a volta por cima, cara. E nós, com esse clima tropical, eles também têm, mas com nossa capacidade lá de produzir muito mais do que ele. O que falta a nós é exatamente isso, né? A formação. Governador, uma música e por que essa música? Porque, veja, é uma coisa muito... Você sabe que eu não deixo nunca abrir mão das minhas raízes também, e acho que eu vou ter a pretensão de dizer a você que a música mais linda que existe na língua portuguesa, que é Tocando em Frente. A música Surgiu aqui semana passada, né? Frente. Quem foi que falou recentemente? Foi o Saxida, Adolfo Saxida. Saxida, é verdade, também falou dessa música. Essa música é algo assim, Ela que é. é uma... Sabe que virou minha abertura de retrato, churrasco é com Tocando em Frente. Eu Olha vou aí, começar tá os trabalhos ali. Não é verdade? Essa Não é? música é uma poesia linda, Você é uma coisa assim muito assim da vida como ela é, a vida de quem realmente abriu esse Brasil. Ela busca esse lado também, que nos motiva a entender que tem que ter um reconhecimento a essas pessoas que desbravaram esse país hoje, que transformaram esse país, né, que deram condição de você ter expectativa ainda de poder vencer fortemente aqui diante desse espaço que tem aqui, essa natureza que Deus nos deu e que a gente precisa só recuperar a parte política. Então, o Tocando em Frente, ele vai rasgando esse sertão brasileiro e ele vai trazendo riqueza, gerando emprego, pessoas tendo dignidade da função que ocupa, sendo ali tropeiro,
sendo ali um cidadão que sabe também aplaudir a natureza. Enfim, eu acho que ela tem muito disso tudo, esse amor ao próximo também. Enfim, eu acho que ele consegue aglutinar tudo numa música só. Quem não ouvir tocando em frente quando esse episódio acabar, não foi tocado por essa conversa. Viu? Um convidado que você gostaria de ver aqui, no seu lugar, trocando ideia com a gente aqui no Market Makers. Uma pessoa trocando ideia conosco Aqui, aqui. sendo entrevistado por nós. Eu não vou puxar aí a sardinha aí só para mim, mas nós estávamos comentando aqui antes de começar o programa a capacidade de articulação do Kassab em relação ao momento político nacional e o quanto ele sabe conviver com esses períodos mais críticos e criou um partido que tem uma estrutura de partido no Brasil. Isso é uma referência que vocês têm que refletir amanhã, porque partido ele poderia simplesmente se concentrar para construir deputados federais e abrir mão de toda e outra qualquer candidatura, que muitos estão vivendo o caixa. Né? Ter-se um candidato à presidência da República, onde, na verdade, ele poderia tudo distribuir 100% por deputados federais e não ter esse enfrentamento nacional. Então, isso é ter visão de responsabilidade com o país. O Kassab hoje ele representa o único que preservou aquilo que já existiu no Brasil, ou seja, partido poder ser representativo do sentimento da população brasileira. Ele é um bom papo e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que traz aqui uma facilidade muito grande da gente conviver. E também, eu diria, se você me deixar com tempo também, eu gostaria que vocês pudessem um dia trazer aqui uma pessoa que eu tenho um carinho por ela, como se fosse uma filha minha, que é a Ludmila Ajá, que é, sem dúvida nenhuma, hoje a maior referência em ciência no Brasil, Sensacional. na área da saúde, tá certo? Que é uma anapolina como eu, e que hoje é uma professora mais jovem da Universidade de São Paulo e que é reconhecida mundialmente pelo trabalho que tem feito e pelas publicações que tem também produzido, não só na parte científica, mas também do ponto de vista editorial, para mostrar o quanto nós precisamos de avançar nessa área. Pô, sensacional. Só o Kassab já Já estamos recebeu tentando, algumas indicações, já tentamos. É um cara com uma habilidade de saber jogar esse. Não, eu vou guardar essa pergunta para uma próxima vinda sua. Eu vou fechar logo com a gentileza, que estou curioso. Qual foi a maior gentileza feita na vida de Ronaldo Caiado? Olha, gentileza recebida. Recebida. Isso aí, a gentileza, ela vem também com um pouco de lição. Eu poderia dizer a você o seguinte: um momento de muita reflexão na minha vida, quando eu estava ainda na fase de residência médica, tá certo? E que eu estava passando ali em visita os pacientes na enfermaria do Hospital Miguel Couto, onde eu era ali o chefe do plantão. E um paciente ao lado do meu, que não estava sob o meu tratamento, sob meus cuidados, eu virei a ele e perguntei a ele: como vai você? Aí ele, de uma maneira dura, é um jovem, 17 anos de idade, um mineiro, que foi pegar a onda do mar no Rio de Janeiro, e naquele caixote que a onda quebra de uma vez, aí chamada período de verão, é muito comum essas lesões lá, era o tipo de lesão que mineiro sofria por não ter, como nós goianos também, que não tem mar, na verdade, e ele bateu a cabeça no fundo do mar e fez uma fratura na coluna cervical, e estava tetraplégico, ou seja, ele só mexia com a boca e com os olhos, pra você ter uma ideia. Isso é muito comum nesse tipo de acidente. Então, a pessoa fica 100% paralisada. Naquela época, você colocava uma tração na cabeça da pessoa, uma tração de Crutchfield, e você amarrava lá, botava um peso para tentar ver se você reduzia aquela fratura da coluna. E aqui a pessoa sofria sem parar, onde desenvolvia escaras, são aquelas feridas nas costas, insuficiência, infecção urinária, aí tinha comprometimento pulmonar, porque não respira direito, amarrado ali. E eu virei para ele e falei assim: como você está? E ele vira para mim assim, aquele olhar assim de um menino, tá certo? Um jovem. Só isso que você tem para me perguntar? Como eu estou? Você não tem mais nada para me propor? Você me vê amarrado aqui, nessa
com esse ferro cravado na minha cabeça, e você vem me perguntar como é que eu estou? Rapaz, aquilo ali me deu um momento de reflexão. E dali eu fui para a França fazer especialização em cirurgia da coluna. Então hoje as pessoas têm aquela lesão, você bota ele no centro cirúrgico, pá, fixa, entra, libera, substitui ali aquela área fraturada, fixa ali com as placas, tá certo? Resistentes, que são pratas de cromo, cobalto, molibdeno, você tem ali as ligas fortíssimas, você fixa aquela coluna, e aí a pessoa, nós ainda não conseguimos avançar na recuperação da medula, mas essa pessoa que ficava lá, quase que crucificado, tá certo? A gente já pega ele, já sai do centro cirúrgico, a gente já bota ele sentado numa cadeira, tá certo? Você já dá o banho nele, ele já movimenta, você já leva ele com facilidade. Então você muda a vida da pessoa. Qual é a gratidão maior do mundo do que você ver aquela pessoa, pelo menos, não ficar ali na situação que ele estava? E aquele rapaz me deu a oportunidade de eu ir para a França, de eu fazer minha formação, e isso hoje em dia já existe pelo Brasil todo, seminário. E você vê a gratidão da pessoa em poder expressar que não morre mais de insuficiência respiratória, insuficiência renal, por escalas, infecção, septicemia. Então são coisas assim que a vida mostra que não tem nada melhor no mundo, nem nenhuma gratidão maior que você possa receber do que eu estar andando num lugar ou noutra, a pessoa levanta a camisa assim, mostra a cicatriz. Aqui, a assinatura do senhor aqui, ó. Muito obrigado, hoje eu estou trabalhando. Tá. Então, veja bem, você tem os casos mais graves, os outros menos, e você tendo esse retorno da pessoa, aquilo que você recebe dela não tem nada mais gratificante, é de arrepiar, tá certo? Essas conquistas que a gente tem. E lógico que também os depoimentos na minha vida política, das pessoas simples, podendo dizer, governador, eu sento na porta da minha casa, eu pego o meu ônibus, eu passei com minha filha, eu ando pelo estado hoje, não tem nenhum problema. Então, em cada etapa da sua vida, você tem momentos importantes, Salomão, em que você, fazendo aquilo, que é tendo amor ao próximo, salvando vidas, cuidando das pessoas, você tem o retorno, você recebe a gratidão dessas pessoas. Que história maravilhosa. Aproveito para dar os médicos da minha vida, né? Meu irmão Rafael e meu pai Carlos Roberto, Tá dois vendo? médicos que é quase como um chamado, né? Quando a pessoa, É isso aí. além de ter que estudar muito para virar médico, Sim, mas é você tem verdade. que atender um chamado que É a fácil, vida não. das pessoas está nas suas É a mãos. Né? vida. Então, é Quando muito entra um transformador. atropelado e você escuta da mãe, do pai, do irmão, olha, o meu filho está na mão de Deus e do Senhor. Rapaz, você fala, meu Deus do céu. Não é verdade? O cara quando chega politraumatizado, atropelado assim, a pessoa fala, olha, doutor, só sabe como é que é, está na mão de Deus e do Senhor. Então, quer dizer, a responsabilidade que você tem um irmão e um pai, é que é a melhor profissão do mundo, não tem a dúvida. Você salva a vida, não tem nada igual. Você cuidar da vida das pessoas, não tem nada igual. Bom, se você virar presidente da República, você pode fazer um comparativo, né? Se é médico ou presidente, o que é melhor, mas a gente vai saber nos próximos meses. É isso. A gente deixa aqui o agradecimento. Obrigado, governador. Boa sorte aí na campanha, sucesso e Muito obrigado. portas Market Makers estão sempre abertas para você. É isso. Muito obrigado, Salomão, muito obrigado. Aí o nosso Lepo. Gostei que você assumiu Não é? o Lepo Assumiu, mesmo, você aí, viu? ó, cada vez mais. agora Na tá, voz agora. do governador. Do- Tá bonito, não, hein? agora Nosso ficou Lepo, bonito. Agora ficou realmente compatível com ele. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu. Ao Market Makers. Querido, obrigado. Valeu, Lepo. Muito bom. Como sempre, você é do meu lado, abrilhantando aqui as perguntas. Sempre muito elogiado. Parabéns, viu? Muito obrigado. Em breve estaremos de volta. É isso. E você que viu até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Toda terça, quinta e domingo tem episódio novo aqui no YouTube ou na sua plataforma de podcast. Sempre às 18 horas, sempre com alguém muito mais interessante do que nós do outro lado da bancada, compartilhando a história deles com a gente. Até a próxima e tchau!